Você está no canal Eu Estudo a Lição com o pastor Samuel Camilo. Hoje é domingo, dia 1º de setembro de 2024. E o tema que estudaremos na nossa lição da Escola Sabatina será Duas moedinhas na caixa de oferta. O texto que serve como base é Marcos capítulo 12, versos 41 a 44, que é, na verdade, o texto que prepara todo o ambiente para podermos fazer a discussão do estudo dessa semana, que vai ser, na verdade, no capítulo 13. Mas esse versículo nos ajuda a entender por que, na discussão feita por Jesus, aparece a própria estrutura do templo e tudo aquilo que estava ali envolvido no templo. O texto vai dizer o seguinte: sentado diante da caixa de ofertas, Jesus observava como o povo lançava ali o seu dinheiro. Ora, muitos ricos depositavam grandes quantias. Vindo, porém, uma viúva pobre, lançou 2 pequenas moedas correspondentes a um quadrante. E, chegando a seus discípulos, Jesus disse: em verdade lhes digo que essa viúva pobre lançou na caixa de ofertas muito mais do que todos os ofertantes, porque todos deram daquilo que lhes sobrava. Ela, porém, da sua pobreza, deu tudo que possuía, todo o seu sustento. Quando você vai olhar para o local onde tudo isso aconteceu, você precisa entender alguns detalhes relacionados àquela estrutura. O templo de Jerusalém, o templo da época de Jesus Cristo, era na verdade o templo de Zorobabel. Você vai se lembrar que o templo foi construído ainda antes, na época de Salomão. Mas quando os babilônios invadiram Jerusalém, ali por volta do ano 605, 606 a.C., eles acabaram destruindo completamente a estrutura desse templo. Esse templo, esse primeiro templo, era considerado como uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Blocos imensos de pedra haviam sido levados para a colina de Ofel e haviam sido colocados no seu lugar. Nem um barulho era ouvido de martelo sendo, ou cinzel sendo trabalhado nas pedras. As pedras eram cortadas de forma milimétrica nas pedreiras, então eram levados para a colina de Ofel e então elas eram encaixadas. Ouro foi utilizado, inclusive, para poder fazer o acabamento entre as pedras, enquanto elas eram encaixadas naquela coluna do templo. Havia tanto ouro no templo que tudo reluzia. Entretanto, esse templo foi destruído. Quando os judeus retornam 70 anos mais tarde para Jerusalém, dirigidos por Zorobabel e pelo sumo sacerdote Josué, eles vão reconstruir esse mesmo templo. Uma vez que esse templo foi reconstruído, aqueles que haviam conhecido o templo de Salomão, na dedicação desse segundo templo, eles chegaram a chorar, porque ele era simples demais. Nessa altura, entretanto, o profeta Ageu vai mencionar que esse segundo templo seria mais importante do que o primeiro templo, porque nele estaria o desejado de todas as nações, ou seja, o Messias teria a oportunidade de poder andar pelas suas dependências. Cerca de 400 anos mais tarde, quase 400 anos mais tarde, por volta do ano 20 a.C., Herodes o Grande começou um processo de reforma desse segundo templo. O templo ainda era muito simples, mas ele agora manda vir mármore branco desde Roma, e ele vai empreender uma mega reforma que vai durar algo em torno de 40 anos. Essa reforma só vai terminar definitivamente por volta do ano 60 depois de Cristo. Então estamos falando de uma grande reforma. Na época de Cristo, o templo já era uma coisa linda, realmente maravilhosa. O fato é que nesse mesmo templo, que era composto além das suas dependências internas, ele possuía 3 grandes pátios. Eu já mencionei esses pátios anteriormente. Havia um pátio maior, só relembrando, um pátio maior, que era o pátio dos gentios, onde os não-judeus tinham oportunidade de se aproximar para assistir aos serviços religiosos. Depois havia um outro pátio, um pátio intermediário, que era o pátio das mulheres. E ainda um terceiro pátio, que era o pátio dos homens, onde estava também o altar do holocausto, onde aconteciam os sacrifícios. Cada um desses pátios era separado por uma quantidade de balaústres, ficando um pouco mais abaixo em relação ao outro pátio. Pois bem,
Jesus estava junto com o grupo de discípulos, provavelmente ou no pátio dos homens, ou talvez no pátio das mulheres, enquanto ensinavam. Esses pátios, enquanto o serviço religioso não acontecia, eles eram utilizados por muitos mestres para poderem ministrar aos seus alunos, para ensinar as pessoas. Jesus, quando estava em Jerusalém, utilizava muito desses espaços para curar pessoas, para ensinar pessoas. O fato é que Jesus estava por lá. Haviam em todos esses pátios, haviam alguns gasofiláceos. O que eram isso? O que representava isso? Era como se fosse um cofre grande, onde as pessoas tinham a oportunidade de poder colocar as suas ofertas. Naquele dia, de forma muito especial, as pessoas estavam trazendo muitas ofertas. E você olha para o texto e percebe nitidamente isso. Pessoas com muitos recursos levavam grandes somas de dinheiro. Mas uma mulher chamou a atenção de Jesus. Era uma viúva, extremamente pobre, e ela vai levar uma moeda que representava um quadrante. O que significaria algo em torno de... se você pegasse um denário, que era o valor que um trabalhador comum recebia por um dia de trabalho, e você dividisse esse denário em 32 partes, um quadrante seria uma parte dessas 32 de um denário. Era uma soma extremamente pequena, realmente pequena. Ousaria dizer insignificante para a maioria das pessoas. Mas essa oferta chamou a atenção de Jesus. Por quê? Jesus explicou. Na verdade, essa oferta acabou sendo algo que imortalizou essa mulher na história. Nós não sabemos o seu nome, sabemos apenas que era uma viúva extremamente pobre, mas ela foi até o templo para dar tudo o que possuía. Ela foi, na verdade, extravagante na sua oferta. Os demais, apesar de darem uma quantidade muito superior, estavam dando daquilo que sobrava. Ela, em seu amor para com Deus, estava dando tudo o que possuía. E a gente tem que lembrar aqui de algumas coisas. Por que esse texto serve como elo de ligação entre aquilo que estudamos na semana passada e a lição dessa semana, que vai falar sobre os sinais que antecederão a vinda de Jesus? Nós vimos na semana passada como estava o coração dos líderes de Israel. Eles estavam maquinando a morte de Jesus. Os saduceus estavam completamente corrompidos e eram eles quem dirigiam os serviços religiosos no templo. O sacerdócio estava na mão deles. Portanto, se olharmos apenas para os líderes religiosos, olhe apenas para Anás e Caifás, como estava o coração desses homens. Se olharmos apenas para isso, a gente vai chegar a uma conclusão. Pensando nos líderes religiosos, não vale a pena levar ofertas para o templo, devolver dízimos no templo. Não vale mesmo. Esses indivíduos estão completamente corrompidos. Mas quando eu olho para essa mulher e para o tamanho da doação que ela está fazendo, eu sou obrigado a chegar aqui a uma conclusão. Essa mulher, ela não era fiel a Deus, tendo como base a fidelidade dos seus líderes. Ela sabia que cada um desses líderes teria que prestar conta diante de Deus, assim como ela teria que prestar conta diante do Senhor da parte que lhe correspondia. Cada líder teria que responder de acordo com a responsabilidade que tinha na gestão desses recursos. Mas ela teria que prestar contas da sua fidelidade em relação a Deus. E ela não vai diante do Senhor como uma obrigação, senão ela não teria entregue tudo aquilo que possuía. A Bíblia não pede que as pessoas deem tudo aquilo que elas têm. Essa mulher deu tudo o que possuía por causa de um amor que era extravagante para com Deus. Isso chamou atenção em relação a Jesus. Às vezes, e hoje a gente tem vivido uma época muito complicada, onde muitos líderes religiosos têm dado um testemunho horrível a respeito de gestão de recursos. Quantos são os escândalos de líderes religiosos desviando somas extraordinárias de dinheiro sagrado, dinheiro que foi dado por pessoas fiéis, que foi entregue por pessoas fiéis nos diversos templos.
Quando olhamos para esse tempo, numa época em que o próprio Cristo havia chamado os líderes religiosos de raça de víboras, de sepulcros caiados, e Jesus já tinha feito isso. Ainda assim, essa mulher vai até o templo e entrega tudo aquilo que ela possui. E o Senhor Jesus vai exaltar essa mesma mulher. Uma pergunta que eu acho que merece ser levada em consideração aqui hoje na nossa discussão é: você adora a Deus por aquilo que Ele é ou por aquilo que os líderes religiosos são? O que é que determina a tua adoração a Deus? Aquilo que os outros fazem ou aquilo que Deus tem feito por você na tua história? Isso tem que fazer com que a nossa adoração seja repensada por cada um de nós. Eu espero que nessa semana você pense sobre isso, principalmente levando-se em consideração o fato de que estamos nos encaminhando para o retorno de Jesus. O Senhor continua procurando ainda por verdadeiros adoradores, adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Ore comigo. Obrigado, Pai, por tua palavra e por sabermos que a adoração a ti não pode ser um elemento que está ligado à ação dos outros. Tem que partir de um coração agradecido a ti, um coração reconhecido por tudo que o Senhor tem feito por nós. Nos dê esse coração, Pai. Colocamos diante do Senhor também cada pedido que temos no nosso coração. Alguns, talvez, dos meus irmãos que oram comigo estão buscando um verdadeiro milagre da tua parte. Eu te peço, opere de forma extraordinária na vida deles. Pois oramos em nome de Jesus. Amém. Eu estudo a lição e você?